No ar, Fala Sério. Fala galera, estamos em mais um podcast, o Fala Sério Debate. Meu nome é Renata Rios, esse é um programa da EBD ADVEC e estamos aqui com a professora Valéria e com Pedro Loureiro, um jovem mancebo que está aqui com a palavra de Deus preparado para mais algumas perguntas. Querem falar alguma coisa antes da gente começar? Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês e que esse podcast que a gente está gravando aqui possa ser bênção na sua vida e esclarecer algumas dúvidas aí na ajuda do Espírito Santo. Fala aí, gente, tudo bom? É uma honra estar aqui de novo. Espero que tenhamos aqui um tempo produtivo, que você aí, onde você estiver ouvindo, seja abençoado profundamente aqui pela palavra de Deus. Então, gente, vamos para a primeira pergunta do nosso primeiro bloco. Ainda estamos em guerra hoje em dia para precisar de uma armadura? O que é que vocês acham? Valéria. Sim. Estamos ainda em guerra. Por mais que a gente esteja na modernidade hoje, né, do tempo, claro, comparando com o que a Bíblia fala, nós estamos em guerra e nós precisamos sim vestir a armadura e estar preparado para ela. Quais são as peças, Pedro, que fazem parte da armadura? De Deus, a gente tem a couraça da justiça, não é? Onde que reveste o nosso peitoral. Nós temos, né, o calçado da preparação do Evangelho da Paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, né, o escudo da fé e o capacete da salvação. Aê, parabéns! Peças da armadura de Deus. Ainda sobre isso, eu acho que existe uma guerra espiritual que ocorre dentro do homem desde que o homem é homem, desde que o mundo caiu, essa guerra existe, né? Tanto é que Deus fala para Caim, né? Que o mal já é a sua porta, o pecado já é a sua porta, cabe a ti dominá-lo. Então existe uma guerra espiritual, né, desde que o homem caiu, e também interna do homem, né, contra o pecado, entre fazer o pecado, entre pecar e fazer a vontade de Deus. Então, até Jesus voltar, estaremos em guerra. Não existe trégua nessa guerra. Sim, a Bíblia diz que a gente está em guerra, a nossa carne está sempre guerreando com o Espírito de Deus, então isso nunca vai parar até Jesus voltar. Então, gente, de que forma cada peça da armadura é útil no dia a dia do cristão? Em que situação a gente deve usar? Então, a guerra, aí depende, né, Renata? Porque cada um sabe a guerra que está passando, né? É verdade. E às vezes, se é a falta da fé, né? Então você precisa usar o escudo. Toda a armadura, ela é importante. A gente tem uma pastora aqui, que é a pastora Antonieta Rosa, que ela diz que batalha espiritual é coisa séria, né? Então a gente tem que estar preparado. Se a questão é a questão da verdade, aliás, o oposto, né? Porque tem algumas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda se comporta de uma maneira, como, por exemplo, falar mentira. Então aí o cinto da verdade é que tem que entrar em ação para você parar com esse estilo de vida. E é o que dá o equilíbrio para você poder usar as demais peças. Então depende do que você está passando, que aí você vai poder usar a armadura. Cada guerra é uma guerra. O que é muito interessante também acerca do escudo da fé, como a Valéria falou, é o que diz lá em Efésios 6,16, diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. A fé, ela nos defende contra as mentiras do diabo. O dardo do maligno é mentira, são propostas, são vontades que vêm até nós. E o que é legal é que o texto fala sobre dardos inflamados. Naquela época, né, uma das mais poderosas armas que tinham de guerra, que era como se fosse uma metralhadora, eram flechas inflamadas, que eles colocavam lá no caminho. Mas com o escudo da fé, a gente pode defender sobre qualquer dardo. Porque o dardo inflamado, ele vinha, ele não só pegava, ele não só atingia a região onde ele alcançava, mas como ele estava em chamas, todo um corpo, o cara podia tomar um tiro de flecha, né? Na perna, e o corpo dele todo pegava fogo. Então, assim, o diabo ele não atinge só algumas áreas. Se ele abre uma brecha no local, ele quer destruir tudo. Mas com o escudo da fé, a gente pode nos defender de qualquer ataque do maligno. Uma coisa interessante sobre fé é que a palavra de Deus diz que sem fé a gente não pode agradar a Deus. Então, a fé, ela é algo que a gente não pode, às vezes, nem dimensionar o poder que ela tem contra toda essa guerra espiritual que a gente vive. Entende? E a fé, ela é peça fundamental, junto com o amor, claro, né? Sim. É o princípio da nossa fé, né?
O justo viverá pela fé. Exatamente. Bom, gente, em pleno século XXI, onde a ideia de usar uma armadura pode se encaixar, sabe? A gente precisa vestir ela todos os dias, ou é só no momento da guerra? Como é que a gente faz? Então, do século XXI, né? O moderno. E sim, a gente precisa. Como o Pedro falou aqui no início, a gente vai estar em guerra até a volta de Jesus. E aí é claro que a gente não vai usar, você não vai sair de casa com um escudo literalmente, né, retangular e tal, que era feito de madeira, isso pesa pra caramba. Nem do Capitão América. Né? E aí a gente vai adaptar pra nossa verdade, mas por exemplo, se eu não falar que você vai usar a sandália e disser que você vai usar uma chuteira, você vai entender a linguagem. Então, de qualquer forma, os seus pés, eles deverão estar protegidos. E aí depende do que você vai usar. A couraça, né? A gente não tem uma couraça hoje, até porque a gente não tem um soldado romano passando pela praça. Você não acorda e abre a janela e vê um soldado romano passando pela praça, né? Mas você precisa proteger, sim, o seu peitoral, que na verdade é o coração, é os órgãos que estão mais vitais ali. E aí, como é que você faz? Como é que você protege hoje? Se você está numa situação de frio, você coloca um casaco, né? De couro, essas coisas todas. Trazendo para a parte espiritual, é a palavra que faz todo esse processo, né? Completa aí. Acho que algo importante hoje em dia é a gente se revestir também do capacete da salvação, né? Que é a consciência de que eu sou salvo, de que foi pela obra de Jesus que eu sou salvo, né? O diabo ele sempre está tentando nos atacar a nossa mentalidade, né? Com mentiras, com ideias que não são verdade. Então, quando ele diz para colocar o capacete da salvação, é tipo assim, pode vir o que for, porque eu sei que eu fui salvo por Jesus, eu sei que eu sou salvo e sei que eu serei salvo quando Jesus voltar, né? E aí o processo da salvação ser terminado e eu ser glorificado e estar para sempre na presença de Deus. Verdade. E você tem a consciência de que você é filho, né? Quando você tem a consciência de que você, com o capacete da salvação, você é filho de Deus, a sua identidade, ela está firme, né? E daí o que você ouve da voz do inimigo não vai fazer efeito na sua vida. Uma coisa interessante que vocês falaram, você falou na verdade, Pedro, é que a gente precisa do capacete da salvação. A gente está vivendo um tempo em que a gente é atacado ferozmente por professores nas escolas, nas faculdades. Então isso é peça fundamental, porque se a gente não tem consciência de que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor, e que a gente vive aqui temporariamente, que um dia nós vamos ao céu, como é que a gente vai sobreviver a tantos ataques que a gente vive na escola, na faculdade, no Facebook? Em qualquer lugar você é atacado. Eu acho, só para concluir esse tópico, eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3:12, quando ele diz assim, revestivos, pois como eleitos de Deus, santos e amados. O que está querendo dizer ali? Entendam, como a Valéria disse, tenham consciência que você é eleito de Deus, que em Cristo você é santo, que você é amado, sabe? Se você não tem isso, você fica vulnerável a qualquer coisa que te falam, sabe? A medida de um crente, o valor que ele dá para a palavra de Deus e para aquilo que Deus diz acerca dele, mais do que o mundo diz acerca dele. Isso aí, galera. Daqui a pouco voltamos. Fica aí. Gente, estamos de volta com o segundo bloco do Fala Sério. Estamos aqui com a Valéria e com o Pedrinho. E gente, falando sobre a armadura de Deus. Então, gente, vamos para a quinta pergunta. Numa época onde a mentira se mistura com a verdade na sociedade, como o cinto da verdade pode proteger o cristão? Como ser verdadeiro num tempo cheio de mentiras? Acho que assim, a maior arma do diabo é a mentira. Foi a primeira arma que ele usou contra o homem, né? A ideia da distorção, da enganação. Ele criou em Eva uma falsa necessidade de pegar e comer aquele fruto, porque Eva não precisava, ele tinha todo o fruto de todas as árvores, ela podia comer, inclusive da árvore da vida. Então assim, a mentira, como por isso que a única coisa que é atribuída ao diabo, paternidade, é a mentira, né? O que Jesus diz. Então assim, para um cristão é muito importante você se manter, na verdade, a palavra de Deus, né? Como Jesus diz em João, Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Então assim,
quando eu tenho em mim a palavra de Deus, quando eu entendo, não, isso é verdade, e pratico a verdade também, porque a gente acha que, tô só brincando, tô só falando isso aqui, é uma pequena mentira, mas isso é brecha do diabo, sabe? Jesus não fala nada à toa, muito menos quando ele diz que o diabo é pai da mentira, a gente mente com coisas pequenas, né? Que a gente acha que a mentirinha não faz mal a ninguém, mas vai contra o padrão de santidade de Deus, e sim abre brecha do diabo, para que outras mentiras dele, né? Não nossas que nós criamos, que nós dizemos pequenas, mas as mentiras grandes dele entrem no nosso coração. Então, concordo também com o que o Pedro está falando, né? E a gente tem um versículo também que está em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E hoje em dia, assim, as pessoas, elas querem falar o máximo que elas conseguem, né? E daí, às vezes, ela fala sendo verdade ou não. A partir do momento que ela chama a atenção para ela, a partir do momento que ela consegue pessoas que possam ouvi-la, né? Então, ela não quer saber se é verdade ou se é a mentira. Só que a mentira, tem um ditado popular, né? Que diz que a mentira tem perna curta. E daí, você vai ficar em maus lençóis. Porque uma hora, nem você vai saber o que você está falando, se é a verdade ou se é a mentira. E daí, como é que fica o seu caráter? Como é que as pessoas acreditam em você? Se você vive sempre praticando o hábito da mentira. A gente precisa ser verdadeiro com as pessoas, porque o que acontece? Você vai tendo uma vida tão falsa e vai atingindo as pessoas ao seu redor, como é que você vai ter uma amizade verdadeira? Como é que você vai ter atos verdadeiros, que te dá firmeza, que te dá uma base para você viver a vida hoje? E olha, se você perceber, eu nem falei da Bíblia só nesse sentido, né? Mas como é que você vai viver? Como é que você vai praticar o seu caráter se você tiver uma vida de mentira? Então, não dá. Não dá. Porque você nunca vai ser firme nas suas coisas. E uma hora o seu castelo vai cair. Tem um caso assim, que acho que seria cômico se não fosse trágico, né? Como a Valéria falou, eu lembrei disso. Da grávida de Taubaté. A mulher falou que tinha, acho que eram 6, né? Tava grávida de 6. Ela enganou o Brasil inteiro, o país inteiro. Ela foi para programa de televisão, ela ganhou casa, ganhou brinquedo, ganhou tudo. Sabe, ela conseguiu enganar o país inteiro, mas foi envergonhada também na mesma medida. Exatamente. Porque quando foi descoberto que aquela barriga dela era uma barriga falsa, de mentira, sabe, uma barriga postiça, o Brasil inteiro caiu em cima dela, ela perdeu tudo, ela levou a ação na justiça. Então, assim, começou com uma pequena mentira, talvez. Ela não tinha proporção, né, a ideia de enganar o país. Mas aquilo foi crescendo. Um abismo chamou outro abismo. Exatamente, ela não conseguiu sair disso, né, depois. Ela virou meme nacional. Virou meme, né? gente. A grávida de Taubaté. Virou um sinônimo, olha isso. Ela virou uma referência pro que é falso. Será que a nossa vida, sabe, no nosso meio, você na sua escola, você na sua família, você não é uma referência, é um exemplo daquilo que é falso? Quando alguém conta alguma mentira, fala, igual fulano, sabe? Será que você não é um fulano de Taubaté? Pois é, gente. Aproveitando que a gente tá falando de contexto, sabe, da vida dos jovens, de adolescentes, como é que a gente pode se proteger dos ataques do inimigo na prática? Vocês têm exemplos que podem nos ajudar nesse momento para falar um pouco sobre o dia a dia atual do jovem, do adolescente, em que a gente tem que... Então, como que a gente pode se proteger dos ataques? É isso? Na prática. Na prática. Como que a gente protege? Nós estamos falando para um grupo de pessoas cristãs, né? Sim. E talvez você que não seja. Então, como é que a gente se comporta? A gente tem um manual de fé, que é a palavra de Deus. Nós acreditamos no que nela está escrito. E Deus fala uma coisa: se fizerdes tudo o que eu mandar, comereis o melhor dessa terra. Então, você precisa crer que o que a palavra de Deus te ensina é necessário para que você tenha uma vida de sucesso. Uma vida onde você... E quando eu falo de sucesso, não estou falando de riquezas, não de riquezas desse mundo, mas uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida cheia de alegria. É o que a palavra lhe proporciona. Então, é você lendo a palavra de Deus. É você tendo comunhão e relação com o Espírito Santo, que é uma pessoa. Então, é dessa forma que você pode aí evitar os ataques.
assim, uma questão também muito interessante que eu costumo usar, né, pra minha vida pessoal e com Deus, é que, assim, o ser humano não para de pensar, né? Uma vez eu ouvi que pensamentos são como pássaros que ficam voando pela nossa cabeça. A gente não pode deixar que alguns criem ninho. A gente não impede deles voarem. A gente pode impedir deles criarem ninhos na nossa cabeça. Então, assim, a gente nunca para de pensar. A gente pode conduzir para onde nossos pensamentos estão indo. Às vezes, quando você está passando por um momento e vem algum pensamento negativo, algum pensamento, às vezes, pecaminoso, algo que não é bom para você, né? Eu lembro muito do que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, quando ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas e levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, assim, eu costumo fazer isso. Quando tá passando alguma coisa ruim, eu, mesmo no dia a dia, eu fecho meus olhos, eu penso na minha mente, sabe? Eu repreendo esse pensamento, eu falo assim, Senhor, leva cativo aí, é isso pro Senhor, porque nós temos aquilo, como a Valéria falou, você crê na palavra de Deus, que ela tem o melhor, que ela é a verdade e que ela pode destruir qualquer pensamento negativo que seja. Se a gente for pensar na nossa sociedade de hoje, a gente vive uma geração em que, infelizmente, se edifica com coisas... Se edifica não, edificar é ler a palavra. A gente não se edifica, né? A gente escuta músicas ruins, lê livros ruins, ao invés de se encher daquilo que pode nos proteger realmente. É porque quando a gente fala da Bíblia, né? Quando a gente fala de relacionamento com Deus, então você precisa buscar. Hoje a gente está numa geração que tudo é muito rápido, né? Você tem as respostas rápidas através do Instagram, ou através do WhatsApp, através do Facebook. Você tem essas informações muito rápidas. Agora, quando a gente fala da Bíblia, o que é muito legal e muito bacana, e eu gosto muito disso, é que o Espírito Santo, ele não tira de você a autonomia de você buscar. Então, você precisa ler a Bíblia, você precisa pensar, e o Espírito Santo vai pegar aquilo que você leu, aquilo que você estudou, e ele vai criar dentro de você pensamentos bons, para que você possa combater pensamentos ruins. Então, é isso. Assim, como a Renata lembrou aqui, hoje em dia a gente ouve muita coisa, a gente vê muita coisa, a gente lê muita coisa na internet, e assim, você vai ver ali no seu celular, até no próprio Instagram, você vê quanto tempo você ficou passando. Às vezes você ficou num dia só, 3, 4, 5 horas mexendo naquilo ali, e o que você tem consumido, sabe? A gente se enche de muita coisa, mas continua vazio. Eu lembro de um texto de Isaías 55, que fala que porque você gasta dinheiro com aquilo que não é pão, porque você come aquilo que não te satisfaz. A única coisa que pode satisfazer a nossa alma, que pode realmente nos dar conhecimento, realmente nos dar sabedoria, é a palavra de Deus. Não apenas uma leitura rasa, eu vou ler aqui um versículo antes de dormir, vou fechar o olho. Não, mas é meditar. É você realmente pensar sobre aquilo, refletir sobre a palavra de Deus. Então, galera, ficamos aqui com mais um Fala Sério. Eu quero agradecer aos nossos convidados de hoje. Foi incrível. E jovem, adolescente, venha pra EBD. É domingo, 9h30 da manhã. Gente. Muito obrigado por mais um momento que a gente teve pra falar desse tema que é maravilhoso, que é sobre a armadura de Deus. E é isso. Até a próxima. Valeu! Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.